Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui para fazer a nossa reflexão sobre as leituras e o Santo Evangelho da missa deste domingo. A liturgia que gira em torno do Bom Pastor. É o quarto domingo da Páscoa, né? A igreja celebra a Páscoa até a ascensão de Jesus ao céu. E todas as leituras falam exatamente do Bom Pastor, né? A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois do versículo 36 até 41, mostra que o povo passou a pertencer ao redil de Cristo exatamente pelo batismo. No dia de Pentecostes, naquela maravilha de 3.000 pessoas que foram ao batismo. Depois do Salmo 22, Salmo do Bom Pastor, nós já conhecemos muito bem. Depois a leitura de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 20 até 25, onde São Pedro mostra que Jesus, né, nos comprou com o seu sangue para ser suas ovelhas e seu bom pastor, né? E depois o Evangelho, que é o Evangelho do Bom Pastor, capítulo 10 de São João, versículo 1 até o versículo 10. Vamos fazer a nossa meditação. É uma meditação hoje bastante profunda, né? Mas vamos antes pedir o socorro do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, nesta noite, e acendei, Senhor, em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, e tudo será criado, renovareis a face da terra, iluminareis, Senhor, a nossa inteligência. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, né? O Evangelho de hoje, Evangelho do Bom Pastor. Então, esse quarto domingo de Páscoa, a igreja mostra para nós aí a beleza do bom pastor, né? O pastor sempre foi, desde o Antigo Testamento, né, a figura com que Deus se mostrou ao seu povo. E as ovelhas simbolizam o seu povo, o povo de Israel. Muitas vezes esse povo era infiel ao pastor, né? Mas o pastor nunca abandonou a sua aliança com o pastor. Inclusive, a gente vê o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, falavam pesado contra os maus pastores, né? Os pastores que cuidavam só de si, ao invés de cuidar das ovelhas, né? Basta a gente ver lá, né, por exemplo, o profeta Ezequiel, todo o capítulo 34 do projeto Ezequiel é um chamado assim de atenção, né, aos maus pastores. Deus dizendo, eu vou retirar de vocês o rebanho, eu mesmo serei o pastor dessas ovelhas. E depois, então, é o próprio Jesus que vai ser o pastor das ovelhas, né? Nós tivemos pastores maravilhosos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mas também tivemos muitos falsos pastores, né? Tivemos bons pastores, né, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os bons profetas, como Jeremias, como Ezequiel, os bons sacerdotes, sim, os bons reis, como Davi, né? Mas houve também muitos falsos profetas, né? A gente lembra lá que o profeta Elias teve que enfrentar 400 falsos profetas de Baal, né? Lá no Monte Carmelo. Então, sempre a ação diabólica contra o povo de Deus e contra a igreja são os falsos pastores, as falsas doutrinas, as heresias, né? Isso é uma marca, assim, constante na história da igreja, né? Muito bem,
Vamos começar pelo Evangelho, né? O Evangelho de hoje, o Evangelho do Bom Pastor, né? Jesus coloca para nós, né, com muita riqueza de detalhe, né? Ele como bom pastor. Em verdade vos digo, quem entra pela porta no aprisco das ovelhas, no redil, né? Onde as ovelhas estão. Que redil é esse, meus irmãos? A igreja. A igreja é o redil das ovelhas de Cristo. Então ele fala, em verdade vos digo, quem não entra pela porta, a porta que é o próprio Jesus, né? No aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, ele diz, né? É ladrão e salteador. Exatamente o falso profeta, né? Aquele que não entra por Cristo na igreja, na doutrina de Cristo, na doutrina que Cristo deixou com os apóstolos, nos dogmas da nossa fé. Quem não entra por aí na igreja, ele diz, ele usa a expressão, né? É ladrão e salteador. Depois Jesus vai dizer, ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar as ovelhas da igreja, levar para falsos pastores, falsas igrejas. Roubar, matar, porque mata a alma. A heresia mata a alma. E destruir, né? Lançar muitas vezes a pessoa nas trevas aí até da morte eterna, né? Então Jesus continua, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A ele, né, o Cristo, as portas se abrem para entrar na igreja. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz à pastagem. Que consolo esse, meus irmãos. Jesus chama cada um de nós pelo nome. Ele sabe o seu nome. Aquele nome que você ganhou no batismo. Sabe, por isso eu não gosto de apelido. Eu não gosto de apelido, eu gosto de nome. Meu pai tinha horror de apelido. Quando a gente chamava um irmão de apelido, meu pai chegava até a querer bater na gente. Ele dizia, não, ele tem nome. Ele foi batizado. O nome dele é João, é Pedro, é Ricardo, é José Lúcio, é José Antônio. Nós éramos 9 irmãos, 8 homens, né? E não deixava a gente botar apelido de gordo, de magricela, de não sei o que. Não deixava. Tem nome. E Jesus nos conhece pelo nome. Está aqui, né? Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. A pastagem. Que pastagem é essa? Não é o arroz, o feijão. Também, né? A gente pede a Deus o pão nosso de cada dia, mas a pastagem, sobretudo, da alma, né? A palavra dele, a doutrina, né? Conduz as pastagens. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora do aprisco, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a voz. Que coisa bonita, meus irmãos. Vocês devem saber que lá no templo de Jesus era muito comum. Os pastores juntavam todos os seus rebanhos num cercado grande, é o que eles chamam de redil, né? E ali ficava um vigia a noite inteira para defender as ovelhas contra os lobos, né? E aí esse vigia, eles revezavam entre os próprios pastores, né? Quando chegava de manhã, cada pastor ia buscar o seu rebanho e todas as ovelhas misturadas. Mas que coisa maravilhosa, né? As ovelhas reconheciam o pastor. E quando o pastor emitia um som, um assobio, uma coisa assim, só vinham as ovelhas dele. Não precisava apartar as ovelhas, não. Vinha as ovelhas dele. E aqui o texto diz que ele levava, ele seguia à frente e as ovelhas iam atrás dele. É diferente, por exemplo, quando você toca um gado. Quem já mexeu com gado, eu mexi com gado, meu pai tinha uma fazenda, e muitas vezes nós tocamos gado, né? O gado, você vai atrás do gado, do lado e atrás para o gado, e aí você vai dirigindo o gado para onde você quer. A ovelha não precisa, o pastor vai na frente, e ela segue o pastor. Ele não precisa tocar lá de trás, que coisa bonita, né? Então, é isso que Jesus mostra para nós, ele é o pastor, e nós vamos atrás dele. Por isso que ele fala, inclusive, né? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e me siga atrás dele, né? E ele continua depois dizendo, né? Mas não conhecem, não seguem o estranho, antes fogem dele,
porque não conhecem a voz dos estranhos. É isso mesmo, meus irmãos, aquele que é de Cristo, é batizado, é da igreja, conhece a doutrina, conhece o evangelho, conhece o catecismo, ele não segue outras coisas. Sabe, eu vejo gente aí, às vezes, querendo seguir uma porção de coisas por aí, sabe? Não sei o quê, eu vou buscar lá, não sei, uma série de coisas, né? Meditação transcendental, eu vou buscar, não sei o que, zen, eu vou buscar, né, constelação familiar, eu vou buscar programação neurolinguística. Para que isso? Para que isso? Correndo o risco de você cair numa doutrina errada à toa. Siga aqui o evangelho, siga o catecismo, basta isso. Quer se aprofundar? Leia o livro dos santos, leia Santo Agostinho, leia São Tomás de Aquino, leia Santo Ambrósio, leia os santos padres da igreja, e você se aprofunda. Vai querer se aprofundar em coisas de fora da igreja? Não. Siga o pastor, né? Jesus coloca aqui, Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade vos digo, Jesus está dizendo assim, é muito sério o que eu vou dizer. Prestem atenção, né? Eu sou a porta das ovelhas. É através dele que a gente entra na igreja, entra no redil de Deus. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Claro, está falando dos falsos profetas. Houve bons profetas, bons reis, bons juízes, bons sacerdotes, mas houve também péssimos juízes, péssimos reis, péssimos sacerdotes. Né? Eu sou a porta. Ou seja, quem quiser entrar na igreja é através de Cristo, a sua doutrina, aquilo que ele ensina, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim. E essa porta, meus irmãos, é o batismo. O batismo é a porta pela qual nós entramos na igreja, no redil de Cristo. Por isso ele fala lá para os apóstolos, né? Quando enviou os apóstolos a pregar o evangelho pelo mundo inteiro, batizai. Quem crer e for batizado será salvo. Então ele diz, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Vai entrar, sair, vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento. Né? O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. O ladrão, o falso profeta, os hereges, vêm para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham a vida em abundância. Que coisa bonita. Vida e vida em abundância. Bem, meus irmãos, o que nós temos que entender nesse evangelho de hoje é, primeiro de tudo, que nós não podemos brincar com a doutrina. Nós não podemos seguir qualquer doutrina. Né? A carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E ele fala assim, né? Não vos deixeis levar por doutrinas estranhas. Não vos deixeis levar por doutrinas estranhas. Ok? É muito comum, meus irmãos, as pessoas às vezes querem desistir da igreja, desistir, né? Porque às vezes um sofrimento, às vezes uma morte, aí quer ir lá não sei na onde, no espiritismo, para ouvir a voz da pessoa que morreu. Não faça isso. A igreja não concorda. Ou então vai lá escutar alguém que leia a mão, ou búzio, joga cartas, não sei o quê, para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não faça isso. Eu escrevi um livro, né? Está aqui na minha mão, Falsas Doutrinas e Falsos Profetas. Nesse livro aqui eu coletei umas 100 falsas doutrinas, falsos profetas, que não coadunam com a fé católica. Não é para fazer guerra santa contra ninguém, não é para
ofender. Não, é apenas para mostrar o seguinte: por que que você não pode ser católico e ao mesmo tempo ser outra coisa? Ser católico e ser budista, ser católico e ser zen, ser católico e ser, não sei, espírita, ser católico e ser... Não, não pode, porque são coisas incompatíveis. Quando você mistura água e óleo, eles não se misturam. Não é? O que é mais leve fica para cima, o que é mais pesado fica para baixo. E não se mistura. Você pode bater, volta a separar. É assim a sã doutrina da fé com as outras coisas. Eu gosto de lembrar, né, aquilo que Jesus disse já lá, né, no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, lá no versículo 14, Jesus falou para os apóstolos, não é? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós, né, vestidos de ovelhas, como se fosse, mas por baixo da pele da ovelha tem um lobo arrebatador. Né? E eu acho muito interessante que São João, na primeira carta dele, quando ele fala exatamente disso, né, desses falsos pastores, falsos doutores, São Pedro diz assim, eu vou ler um trecho aqui: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. São João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 1 até 3. Muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Né? E São João, ele fala, né, que os falsos profetas ele vêm assim como doutores, né, numa linguagem bonita, né, uma linguagem assim agradável, né, mas levando as pessoas para o erro, para o pecado. Olha, gente, na história da igreja, quem conhece um pouco da história da igreja, eu tive que estudar muito isso, porque tive que ser professor de história da igreja no seminário de teologia da Canção Nova. Escrevi até 3 volumes de história da igreja. Quantas heresias a igreja teve que enfrentar. Como a igreja sofreu. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, hoje é dia de Santo Atanásio. Santo Atanásio nasceu em Alexandria, ali no norte do Egito, mais ou menos por volta do ano 280, por aí. Santo Atanásio ele foi exilado 5 vezes, porque Santo Atanásio defendia que o Cristo era Deus. Porque surgiu lá, por volta do ano 320 e pouco, aquela heresia, né, que negava que Jesus Cristo era Deus, o arianismo diário, que dizia que Jesus Cristo não era Deus. Era a criatura mais bonita de Deus, mas não era Deus. Foi preciso um concílio ecumênico, concílio de Nicéia, no ano 325, para a igreja vencer essa heresia. Mas essa heresia ela perdurou durante pelo menos uns 4 séculos na história da igreja. Porque alguns hereges conseguiram fazer, inclusive, a cabeça do imperador, que era Constantino, e Constantino passou, ele e seus filhos, depois que ele morreu, passaram a adotar o arianismo, e Santo Atanásio, que depois se tornou bispo de Alexandria, foi exilado 5 vezes, porque lutava contra a heresia. Depois que a igreja venceu o arianismo, no ano 325, veio uma outra heresia, chamada macedonismo, de Macedônio, que era patriarca de Constantinopla. Os hereges sempre foram gente importante, viu? Santo Agostinho dizia, não pense que o herege é alguém assim, bobinho, de cabeça... Não, o herege é alguém importante, porque senão ele não faz escola, ele não é seguido. Então surgiu lá, por volta de 380, o patriarca de Constantinopla, bispo de Constantinopla, chamado-se Macedônio, começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Não pode ser Deus, porque senão nós vamos ter 3 deuses. Jesus é Deus, o Filho é Deus. Não, Deus é um só. Eles não entendiam que não eram 3 deuses, eram 3 pessoas divinas. Que os grandes santos da Capadócia já tinham explicado, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, já tinham explicado isso. Não são 3 deuses, é um Deus, 3 pessoas divinas. Aí foi preciso o concílio de Constantinopla I para debelar a heresia, não é, do Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo. Aí foi escrito aquele credo mais longo, o credo niceno-constantinopolitano, né, que fala que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado,
consubstancial ao Pai. Ele tem a mesma substância do Pai. E depois veio, né, a proclamação do Espírito Santo como Deus. Foi ele quem falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Se é igualmente adorado, é Deus. Então vocês estão vendo que depois teve outras heresias, além das heresias trinitárias, sua Santíssima Trindade, tivemos as heresias cristológicas sobre Cristo. Então uma heresia que negava que Jesus Cristo era homem, né, o chamado monofisismo, né, do patriarca de Constantinopla chamado Eutiques. Não, Jesus Cristo não é homem, é só Deus. Precisou o Papa Leão Magno dizer, não, ele é homem e ele é Deus. Se ele não é verdadeiramente homem, ele não é verdadeiramente Deus, ele não pode ser o salvador da humanidade. Depois vinha outra heresia que negava que Jesus Cristo não tinha uma vontade humana. Tá bem, ele é homem, mas não tem vontade humana, ele só tem vontade divina. O chamado monoteletismo de um outro patriarca de Constantinopla chamado Sérgio. E a igreja teve que de novo fazer um outro concílio para debelar essa heresia. E assim a igreja lutou até, pelo menos, meus irmãos, aos anos 780 para debelar as heresias. Depois teve uma heresia que dizia que não podia ter imagem, era o iconoclasmo, então mandava quebrar as imagens. A igreja realizou o segundo concílio de Nicéia no ano de 780, né, para dizer, não, as imagens são boas, não são para ser adoradas, para ser veneradas, devem ser colocadas nas alfaias sagradas, devem ser colocadas nos paramentos, devem ser colocadas nas paredes, devem ser colocadas nas ruas e nas estradas. Isso faz 1.200 anos. Porque a igreja nunca mais estudou a questão das imagens, porque ela já estudou. E a igreja sabe que quando o Espírito Santo mostra para ela uma coisa, é uma vez só, não muda mais, né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Eu gostaria de lembrar, né, algumas passagens aqui, por exemplo, que São Paulo lembra para nós, né? São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele fez Timóteo bispo e colocou em Éfeso. E pegou São Tito, ordenou bispo e colocou naquela ilha, né, de Chipre, né, ali no Mediterrâneo. Então ele tinha uma preocupação muito grande que Timóteo e Tito ensinassem a sã doutrina da fé. A sã doutrina é a doutrina pura, sem heresia. Então, por exemplo, nas cartas, né, de São Paulo, ele coloca isso muito claro. Quando ele escreve para Timóteo, por exemplo, ele fala, não é, recomenda a Timóteo guarda o depósito da fé. Está lá em Timóteo 6, 20. Né? No capítulo 4, do versículo 1 da primeira carta a Timóteo, ele diz assim: o Espírito Santo diz expressamente que nos tempos vindouros alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas diabólicas. Meus irmãos, são os nossos tempos. O que tem de falsos doutores, doutrina diabólica, não é brincadeira. Né? Nesse livro que eu escrevi sobre as falsas doutrinas, eu fiz uma pesquisa e vou ler uma coisa aqui para vocês, estarrecedora. Estarrecedora. Veja bem, o Parlamento Europeu, preocupado com o problema das seitas na Europa, em 1998, ele declarou, né, que nos últimos anos nasceram 20 mil seitas em todo o mundo. 20 mil seitas em todo o mundo. 12 mil no Ocidente e 8 mil na África. 20 mil seitas. Um fenômeno que envolve cerca de 500 a 600 milhões de pessoas. Segundo o parlamento, na Itália há 400 novos movimentos religiosos. Na Espanha fala-se de 300 a 600 seitas. O Parlamento Europeu elencou também uma série de crimes cometidos pelos adeptos dessas seitas. Está aí. Né? Então, sabe, é a grande arma do demônio para destruir o cristianismo, para levar as pessoas à perdição. É aquilo que Jesus disse no Evangelho. Ele vem para roubar, matar e destruir. Né? Então aqui a gente vê outras passagens. Eu vou colocar aqui mais uma passagem que eu acho muito importante, quando São Paulo e São Pedro vão falando aqui. Né? São Paulo, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 até 4, 2 Timóteo 4, de 2 a 4, ele coloca o seguinte: porque virá tempo
em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. A gente não vê muita gente aí brigando com a igreja, cuspindo na igreja, pichando as igrejas, profanando os sacrários. O movimento feminista radical entra nas igrejas e fazem absurdos. Chegam a defecar dentro da igreja, quebrar imagens. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Fora com esse negócio de cristianismo, fora com Bíblia, fora com Cristo, fora com a igreja. Tendo nos ouvidos o desejo de ouvir novidades, escolherão para si, ao capricho de suas paixões, uma multidão de mestres, falsos mestres. Afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Olha, meus irmãos, nesse domingo do Bom Pastor, Jesus está chamando muito a atenção nossa. Cuidado com os falsos pastores, né? Cuidado com... Né? Eu quero lembrar o que Jesus falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, do versículo 24 e 25. Mateus 24, versículo 24 e 25, Jesus diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, Jesus falando, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Meus irmãos, o demônio tem poder de fazer milagre, porque ele é um anjo. Os anjos bons fazem milagres. Os anjos bons não soltaram São Pedro, os apóstolos presos lá nos cárceres, né, de Herodes. O anjo mau também, ele tem poder. Tem poder de fazer milagre, de sedução, para seduzir você. Jesus está dizendo, farão milagres a ponto de seduzir. Veja, uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte: a grande arma do demônio não é a violência, não, é a sedução. Presta atenção nisso. Como é que ele roubou a humanidade de Deus no paraíso? Foi batendo em Eva, batendo em Adão? Não. Ó, como diz o povo, na cantada. O quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer essa fruta? Que isso? Esse Deus é muito malandro. Esse Deus sabe que a hora que você comer essa fruta, que Ele está escondendo de você, sabe por que Ele está escondendo? Porque se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Sedução, a lábia. E a coitada da Eva foi na conversa, caiu na cantada. Né? E o que aconteceu? Lançou toda a humanidade nas mãos do demônio, nas trevas. Que foi preciso Cristo morrer na cruz, pagar com o preço do seu sangue, para nós sermos libertados do cativeiro do demônio. Isso acontece pelo batismo. Então, cuidado. Jesus está dizendo aqui, ó, Mateus, eu queria que você conferisse Mateus 24, 25. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou lá, ele está em casa, não creiais. Não vai buscar o Cristo em qualquer lugar, não. O Cristo está na igreja. Os santos padres da igreja, né? São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, tinha uma frase maravilhosa. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Até em latim diziam, ubi Petrus, ibi ecclesia. Ibi ecclesia, ubi Christus. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Então não busque Jesus Cristo fora da igreja, porque você vai se enganar. Não sou eu que estou falando. São os santos padres doutores da igreja.
Onde está Cristo, onde está Pedro, está a igreja. E onde está a igreja, está Jesus Cristo. Há muitas passagens desse tipo. Quem costuma ler os santos padres da igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Basílio Magno, São Gregório de Nícia, está cansado de escutar isso. Né? E eu gostaria de ler aqui uma outra passagem que São Paulo coloca na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 até 11, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11, São Paulo diz assim: a manifestação do ímpio, o ímpio é o homem do pecado, o homem da iniquidade, né? A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. São Paulo está dizendo aqui que o demônio faz sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal. Seduções, ele não está falando de violência, seduções do mal, com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Meus irmãos, isso aqui é importantíssimo. Quem é que vai se perder? São Paulo fala aqui, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. E aonde que está essa verdade, meus irmãos? Na igreja. São Paulo fala lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala para Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O catecismo fala, a salvação está na verdade. Parágrafo 851 do catecismo. A salvação está na verdade. Depois São Paulo fala em 1 Timóteo 3,15. Timóteo, a igreja é a coluna, o alicerce da verdade. O alicerce e as colunas que sustentam o edifício é a igreja. Estão entendendo? Então São Paulo está dizendo aqui que o ímpio vai se manifestar com todo tipo de sedução, não é? Sedução. Fala-se hoje muito num governo mundial, numa ordem mundial, em que, né, a própria ONU já estaria envolvida nisso e outras instituições internacionais que vão oferecer para você todo tipo de sedução. Né? Um governo mundial, um exército mundial, uma religião mundial, onde desaparecem todas as religiões e vai haver paz e bonança para todo mundo, à custa da apostasia da verdade. É o que São Paulo está dizendo aqui. Ó. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Bem, meus irmãos, eu quero resumir isso que estou falando aqui, que eu acho uma coisa muito importante, porque nós só temos uma alma, nós não temos duas almas para salvar, nós não vamos morrer duas vezes. Está escrito na carta aos Hebreus 9, 27, está determinado que cada um morra uma única vez, em seguida vem o juízo. Não põe a tua alma em risco. Né? Quando os missionários antigamente, eu me lembro, passavam pelas cidades, quando eles terminavam uma missão numa cidade, eles deixavam uma cruz no pátio da paróquia, né? E na cruz estava sempre escrito assim: salva a tua alma. Salva a tua alma. Não brinca com qualquer doutrina, não. O bom pastor é um só. O bom pastor é Jesus. Né? Então, sabe, meus irmãos, hoje eu tenho uma clareza na minha cabeça, assim, de mais de 20 anos. A grande tábua de salvação que Deus nos deu, ultimamente, foi o Catecismo da Igreja Católica. Ali é o dicionário da verdade. Quando o Papa João Paulo II aprovou o Catecismo em 1992, João Paulo disse, né, aqui está aquilo que alguém quiser conhecer o que a Igreja acredita. Está aqui, Catecismo da Igreja Católica. São Paulo fala, ele é o texto de referência da fé católica.
Sabe, às vezes eu vejo as pessoas com dúvida. Ah, professor, eu fui confessar, o padre me disse uma coisa. Eu fui conversar com outro padre, me disse uma outra coisa. Com qual deles eu fico? Eu digo o seguinte, fique com o catecismo. Abra o catecismo nesse assunto que o Papa te orientou. Se é sobre masturbação, se é sobre isso. Abra o catecismo e siga o catecismo. Siga aquele padre que seguiu o catecismo. Porque aquele padre que não seguiu o catecismo, e tem muito padre que não segue o catecismo, não sei se são muitos, mas tem alguns, que faz o próprio catecismo da cabecinha dele. Como se um catecismo aprovado por todos os bispos do mundo e pelo Papa fosse alguma coisa de brincadeira, né? Que ele pode descartar. Não, de jeito nenhum. Descartar o catecismo da igreja é você descartar o Papa, descartar Jesus Cristo, descartar a igreja. Estou falando com muita seriedade, sabe, meus irmãos? Quero contar uma coisa para vocês. Quando o catecismo foi aprovado em 1992, já tem quantos anos aí então? 28 anos, né? Eu estava na minha casa, em Lorena, eu era diretor do campo da USP, a antiga Faculdade de Engenharia de Lorena, e o padre Jonas telefonou para mim. Felipe, o Papa aprovou o catecismo da Igreja Católica. É o segundo catecismo que a Igreja tem em toda a sua história. O primeiro foi em 1565, do Papa São Pio V. 430 anos depois, mais ou menos, João Paulo II aprovou o segundo. É algo ímpar na história da Igreja. E o padre João me telefonou e disse, eu quero que você, Felipe, não tinha televisão Canção Nova, ele só tinha rádio. Ele disse, eu quero que você faça pela pela rádio Canção Nova, todo dia, depois do terço, que termina às 6h30, eu quero que você faça meia hora sobre o catecismo da igreja. Eu disse, padre, mas todo dia? Todo dia, mas padre, eu não tenho condição de ir à Canção Nova todo dia, porque eu morava aqui em Lorena, eu não sou consagrado da Canção Nova. Ele disse, não tem problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o Eto colocar um gravador na sua casa. E você vai gravar todos os programas, depois você manda a fita para a rádio e a rádio vai colocar no ar. Meus irmãos, eu tive a graça de Deus de gravar 360 programas. Passou, muita gente assistiu, o pessoal mais antigo assistiu. Era todo dia, inclusive sábado e domingo. Quando acabou, depois de um ano, o padre João disse para a rádio, repita, passe tudo de novo. E a rádio passou tudo de novo. Depois chegou a televisão, TV Canção Nova. O padre me chamou e disse, Felipe, agora você vai fazer isso na TV Canção Nova. E eu gravei de novo 300 e tantos programas para TV Canção Nova. Até que tinha aquela fita VHS grandona que gravavam nela. E depois começou a casa de formação dos discípulos da Canção Nova, né, a serem consagrados em Queluz. E o padre disse, agora eu quero que você dê o catecismo lá em Queluz. Meus irmãos, desde 1994 até hoje, portanto já tem 26 anos, que eu dou formação para os pré-discípulos e discípulos da Canção Nova, na Casa de Lavrinhas e na Casa de Queluz, que eles ficam um ano, e na vida depois fica um ano que eu dou o catecismo da Igreja Católica. É por isso que os meninos da Canção Nova são bem formados. Porque os meninos da Canção Nova, os rapazes, as moças e os padres também, eles são formados em cima do catecismo da Igreja Católica. Então não tem erro de doutrina, você pode ter certeza. Olha a seriedade do Padre Jonas. Olha a firmeza na doutrina. Colocou aí para, né, a formação deles. E eu faço isso com uma alegria tremenda. Quando eu dou aula lá para os discípulos e pré-discípulos da Canção Nova, eu digo para eles, esse trabalho que eu faço com vocês aqui é o trabalho mais importante da minha vida. Mais importante do que os livros que eu escrevo, mais importante do que as palestras que eu faço. Por quê? Porque vocês vão para frente da rádio e da televisão Canção Nova. Vocês vão atingir milhões de pessoas. E se vocês falarem alguma coisa errada,
quanta gente vai ser prejudicada. Então, pelo amor de Deus, vocês não façam uma palestra, vocês não deem uma aula, vocês não escrevam um livro sem consultar antes o catecismo da Igreja Católica, para que você não se engane e você não engane ninguém. Entenderam? Bem, meus irmãos, nós vamos fechar aqui a nossa reflexão. Vocês já conhecem muito bem o Salmo 22, que é o Salmo de meditação de hoje, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, esse Salmo eu deixo para você meditar depois com calma, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Salmo maravilhoso. E é do Antigo Testamento, né? Você vê como é que Deus tratava o seu povo como, né, um pastor que guia as suas ovelhas. Né? Leva junto às águas refrescantes, leva ao pasto verdinho. Né? Não sei se você já foi à Terra Santa. A gente vê na Terra Santa o seguinte: o pastor sabe onde tem água, o pastor sabe onde tem capim verdinho, especialmente na região mais desértica. Por exemplo, ali a região, quando você vai para, né, a região mais do sul ali da Judéia, o deserto da Judéia, o pastor sabe onde tem água, sabe onde tem. Então ele leva as ovelhas, né? E o Salmo diz, né? Ainda que eu tenha de atravessar o vale da morte, eu não temerei, porque o Senhor vai comigo. O seu cajado e o seu bastão são a minha segurança. Nós temos que repetir isso para nós, meus irmãos, 1000 vezes. Jesus ressuscitado caminha conosco. O Papa João Paulo II dizia: não tenham medo. Não tenham medo por quê? Porque o bom pastor está ressuscitado. E ele caminha conosco. É em Salmo 22, que é do Antigo Testamento. Mas esse bom pastor aí é o próprio Jesus, né? Depois nós temos a leitura que é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Onde a gente vê aquele povo todo que depois de escutar aquele discurso de Pedro, né, no dia de Pentecostes, que desceu sobre eles, né, desceu sobre eles o fogo do Espírito Santo, né? Diz ali, São Lucas que escreveu isso, né, que 3.000 pessoas se converteram. Pedro fez aquele discurso assim empolgado, né? Empolgado não, ungido, né? Como diz Santo Agostinho, uma unção para cada missão, né? Ungido pelo Espírito Santo. Pedro falou rasgado para aquele povo, né? E Jerusalém estava cheio, era a festa de Pentecostes, era uma festa importantíssima dos judeus, que já existia. Era a festa onde começavam as colheitas, né? Os frutos. E Deus escolheu exatamente 50 dias depois da Páscoa para o Espírito Santo descer, né? Primeiro fruto da redenção de Cristo, e Pedro então coloca para eles o seguinte: vocês mataram o autor da vida. E o povo ficou de tal maneira compungido, né, que perguntaram aos apóstolos: irmãos, então o que nós temos que fazer? São Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vocês, e cada um receba o batismo em nome de Jesus Cristo. Porque a promessa não é só para vós, é para vocês, para seus filhos, para todos aqueles que acreditarem no Senhor mais tarde. O dom do Espírito Santo, o derramamento do Espírito é para todos nós. Não foi só para eles. Hoje, graças a Deus, a renovação carismática católica na igreja vive essa maravilha, né? O despertar do Espírito Santo, o renovar do Espírito Santo nas pessoas, né? E aí, São Pedro coloca aí com todas as forças, aí o evangelista fala, né, que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Impressionante, 3.000 pessoas. Né? Vejam como a fé faz esse trabalho tão forte, tão grande, né, de transformar o coração das pessoas. Eu já falei para vocês, né, eu estou escrevendo um livro, que eu gosto muito disso, né, 16 ateus que se converteram. Que coisa bonita a gente ver a conversão de grandes homens, grandes jornalistas ateus, médicos ateus, até um prêmio Nobel como, né, Alex Carrel, né? Meu Deus, voltam para Deus, encontram a felicidade em Deus, encontram a felicidade na igreja, encontram a felicidade e pede o batismo. Logo depois da conversão, pede o batismo, né? Encanta o coração da gente, a gente vê isso, né? Bom, depois nós temos também a primeira leitura,
que é a leitura, a segunda leitura, que é a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 20 até 25, São Pedro fala que Cristo conquistou essas ovelhas com o preço do seu sangue. Que coisa bonita, né? A preço do seu sangue, né? Eu quero ler um pedaço aqui, primeira carta de São Pedro, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo de 20 até 25. É rápido. 1 Pedro 2, de 20 até 25, São Pedro diz assim, ó. 1 Pedro 2. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Se alguém faz o mal e é punido, não tem mérito nenhum. Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Se você sofre porque você fez o bem, isso é coisa agradável a Deus. Ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que segais os seus passos. Cristo sofreu por nós, né? E ele fala, isso é um exemplo para nós seguirmos os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deixava a justiça na mão de Deus. Não revidava, não ofendia, só perdoava. Agora, bonito que São Pedro fala aqui. Carregou os nossos pecados em seu corpo, nas suas chagas, nos seus cravos, na sua cruz, nas suas dores, nas suas lágrimas, no seu sangue. Carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça, ou seja, para a santidade. Por fim, por suas chagas fomos curados. Olha que bonito, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados. Curados do pecado, né? Porque erais como ovelhas desgarradas, olha aí, a ovelha tresmalhada, aquela ovelha que o pastor vai buscar lá no abismo, né? Como é bonita aquela imagem, né? Jesus deixa 99 ovelhas no redil e vai buscar uma que está perdida. Quando ele encontra, é uma festa. Coloca ela no ombro e traz, né? De volta para casa. Né? É essa imagem que eu até, no livro que eu escrevi, que eu chamei A Luta contra a Depressão, quero falar disso essa semana. Olha a imagem que eu coloquei aqui. Olha a imagem desse livro, né? A Luta contra a Depressão. Quem é que vai tirar você da depressão? Quem é que vai buscar você lá no fundo do abismo para trazer você de volta à vida? É o bom pastor. Ele deixa 99 ovelhas lá no rebanho e vai buscar uma. E quando ele encontra, é uma festa. Ele haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta, uma ovelha que volte para a igreja, do que por 99 justos que fazem penitência. Então São Pedro coloca aqui essa colocação bonita, porque eres como ovelhas desgarradas. Nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Retornastes ao pastor e guarda de vossas almas, que pelo seu sangue, pela sua morte, pagou diante da justiça divina o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos voltar para os braços de Deus. Está aí, meus irmãos, é a beleza da nossa fé, a beleza da redenção, sabe? Eu quero terminar colocando aqui uma passagem que sempre me encantou, para vocês entenderem e fecharem isso. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. São Paulo se despedindo dos bispos de Éfeso, aquela cidade enorme que ele viveu ali 3 anos, era a capital da província romana da Ásia Menor. Né? Ali era uma cidade fantástica, tinha 300 mil pessoas na época. Eu estive em Éfeso 3 vezes, é uma coisa, ainda hoje, você vê como era aquele anfiteatro maravilhoso onde São Paulo pregava, que está lá até hoje. Olha como é que São Paulo se despede, né, dos bispos de Éfeso, né, porque ele sabia que não ia mais ver o rosto deles, então São Paulo escreve assim, né,
cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ele adquiriu a todos nós com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, os hereges, que não pouparão o rebanho, mas mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com a intenção de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos eu não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Pedro se despede, Paulo se despede, né, dos anciãos, dos bispos de Éfeso, dizendo: cuidai do rebanho. Cuidai do rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Esse rebanho que ele conquistou com seu sangue. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Então só resta dizer uma última coisa. Amor só se paga com amor. Dizia, né, o grande São João da Cruz. Então nós temos que pagar ao Cristo amor com amor. Esse amor infinito dele por nós, que levou ele a dar a sua vida de valor infinito por nós. Nós temos que retribuir com amor. Que jeito? Vivendo uma vida de santidade. Vivendo uma vida sem pecado, porque o que machuca o coração de Deus é o pecado, né? E amando as pessoas, fazendo o bem às pessoas. É isso aí. Que Deus te abençoe, né? Te guarde, te proteja, né? Nós estaremos amanhã de volta, se Deus quiser. Um grande abraço a você.